Nesta aula, nós vamos aprender então a fazer o alinhamento das sobrancelhas. Primeiro passo importante é você medir a altura inicial da sobrancelha, ok? Depois que sua linha já está suja com o lápis, você vai fazer essa marcação. Não esqueça de medir a altura inicial das sobrancelhas. Neste caso, a gente encontrou 8 milímetros. Então, confere os dois lados para você não ter surpresas. Observe que a gente tem aí uma característica de uma sobrancelha mais alta do que a outra. Então, vamos marcar o ponto alto. Vamos levar em consideração primeiro a sobrancelha mais alta. Com base nela, nós vamos alinhar a outra sobrancelha. Então, ficou nítido aí que houve uma desproporção, correto? Este lado está bem mais baixo, o lado direito bem mais alto. Então, nós temos aí um nível de dificuldade maior nesta sobrancelha. Vamos preferir abaixar o lado direito para não precisar afinar ou arquear o lado esquerdo da sobrancelha. Então, vamos medir novamente um pouquinho mais baixo o ponto alto, para ver se a gente consegue alinhar o lado esquerdo, que é bem mais baixo, tá? Lembrando que o objetivo é encontrar harmonização dos dois lados. Não podemos fazer sobrancelhas diferentes, correto? Agora você vai procurar limpar o excesso de marcação que é desnecessário e você precisa de um desenho mais limpo para enxergar as linhas principais. Então, com um pouquinho de água micelar aí no cotonete, você vai conseguir remover esses excessos de marcação, tá? Porque agora você não precisa mais dessas linhas. Agora a gente vai trabalhar o contorno das sobrancelhas. Procure sempre trabalhar com um desenho mais limpo possível, ok? Vamos alinhar mais uma vez o ponto alto. Vamos tentar enxergar com nitidez aonde está o ponto alto dessa sobrancelha. Olha, não tenha preguiça de desmanchar o seu desenho quantas vezes forem necessários, tá? Para que esse desenho fique perfeito. Agora a gente consegue definir o ponto inicial, conseguimos definir o ponto mais alto e conseguimos definir o ponto final. Esses são os 3 pontos principais. Vamos alinhar esses 3 pontos. Então, pegue a linha, passe o lápis na linha e agora você vai alinhar do primeiro ponto até o arco no sentido ascendente, do ponto alto até o final é descendente. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado, olha.
Coloque os pontinhos principais que você encontrou. E agora você vai alinhar os 3 pontos. Vamos tirar a medida também da altura do ponto final. Você vai usar a parte interna do paquímetro para fazer isso. Neste caso, nós conferimos 2 centímetros para cada lado. Então, estamos fazendo o alinhamento do lado esquerdo. Esse lado, ele é mais baixo. Então, a gente vai tentar arquear um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque nós vamos aplicar rena, nós não vamos fazer micropigmentação. Como ela tem os pelos bem espalhados, o desenho ainda não está muito definido. Então, utilize agora o palito de dente com um pouquinho de algodão. Lembrando que você já encontra hoje no mercado esses palitinhos bem fininhos que vem com algodão. Junto com a água micelar, nós vamos limpar esses excessos da sobrancelha e deixar somente a caixa principal do desenho da sobrancelha. Se usássemos o cotonete, vocês iriam encontrar uma dificuldade maior para fazer esse alinhamento, para definir essas linhas. Todo o trabalho de design exige muita paciência, ok? Você não pode deitar a cliente na maca e simplesmente sair removendo os pelos dela. Dá trabalho, mas o resultado é satisfatório. Então, limpe novamente os excessos do lado esquerdo. E muita paciência e dedicação, porque no início vocês vão errar. Ninguém começa acertando. Então vocês vão precisar desmanchar várias vezes, fazer novamente, até vocês acertarem o formato ideal. Agora vocês vão utilizar a caneta em gel para reforçar essa linha. Essa linha da caixa do design, ou que nós chamamos também de esqueleto, porque depois nós vamos preencher essa sobrancelha com pigmento. Então aí vocês vão ligar o ponto inicial, ponto alto, ponto final. O arqueado feito nessa sobrancelha foi sutil. Por quê? Se eu arquear muito essa sobrancelha, observe que a parte de baixo dela tem poucos pelos e eu vou ter que tirar muitos pelos para fazer esse arqueado. E depois que essa cliente tirar a rena, ou depois que essa rena sair da pele dela, ela vai ficar sem os pelos da sobrancelha. Isso seria muito desagradável, seria um aborrecimento para a cliente. Então, nosso objetivo aí é preservar os pelos da cliente, ok? É uma cliente que ela pode fazer uma micropigmentação no futuro, sim, tá? Então, você já pode incentivar, estimular ela, porque essa sobrancelha é uma candidata à micropigmentação. Esses pelos foram retirados por muitos anos
e eles não vão nascer novamente. Eu posso fazer rena, aplicar rena durante muito tempo, que esses pelos não vão voltar a nascer. Então, nós vamos fazer uma aplicação de rena. No entanto, é uma sobrancelha candidata à micropigmentação. Agora, muito cuidado com esse lado direito, porque esse lado é mais alto, tá? Para quem está começando, é bastante complicado pegar uma sobrancelha com esse nível aí de dificuldade. Mas é bom vocês estarem assistindo essa aula, porque vocês já vão entender o que pode ser feito num caso desse, aonde a gente tem esse desequilíbrio, essa desarmonia dos dois lados. Não podemos fazer grandes modificações, ok? Mais uma vez eu vou conferir o ponto alto dessa sobrancelha. Observe uma coisa, que eu estou com a cliente sentada e eu estou de frente para a cliente. Se você fizesse isso com a cliente deitada, seria fatal. O desenho ficaria diferente um do outro e no final você teria um resultado desastroso. Então, somente de frente, com a musculatura relaxada, que você consegue observar essa diferença de altura de um lado para o outro. Viu que novamente nós vamos precisar abaixar o ponto alto dela. Este lado ela tem muito pelo no ponto alto. E se você faz um procedimento de pigmentação com rena ou micropigmentação e um lado fica mais alto, isso seria um grave erro profissional. Isso não pode acontecer, ok? Então vale a pena esse esforço e esse cuidado. Vamos alinhar então mais uma vez essa sobrancelha, para ver se a gente consegue ter uma harmonia dos dois lados. Se você não se adaptar com a caneta em gel, pode utilizar o lápis normalmente, tá? O lápis dermatográfico ou o lápis comum. Você vai se adaptar com o material. Então, você vai escolher aquilo que você vai trabalhar. Eu não vou determinar para você. Eu estou falando aquilo que eu uso, que eu gosto, que é minha preferência e aquilo que dá certo. Você vai determinar para você aquilo que você se adapta melhor, ok? Não existe um padrão rígido com relação a isso. Agora sim a gente conseguiu um alinhamento razoável dos dois lados. E vale ressaltar uma coisa muito importante: as sobrancelhas não são irmãs gêmeas e nunca serão irmãs gêmeas, ok? Até porque nós profissionais, nós somos seres humanos, tá? E nós nunca vamos conseguir fazer dois lados exatamente iguais. Agora a gente já deitou a cliente, eu já conferi o desenho e vamos fazer a remoção dos pelos da sobrancelha. Neste caso eu optei por usar a pinça, porque eu não sou a favor da cera, ok? Eu já vi muitos resultados de peles manchadas, tanto no buço como na sobrancelha, com cera fria, com cera quente. Então, eu prefiro não usar e não indicar esse método.
ok? Na hora de cortar os pelos, vocês vão cortar apenas os excessos. Também não gosto de fazer a limpeza com lâmina. Por quê? Porque o pelo vai crescer muito rapidamente. Em torno de 5 dias, 7 dias, já está incomodando a cliente. Então, o pelo tem uma fase de crescimento de uns 20 dias. E quando você faz essa limpeza com a pinça, retira pela raiz, você consegue equilibrar o crescimento dos pelos. Nunca tire os pelos ao contrário do nascimento. Você sempre vai remover os pelos no sentido do nascimento. Importante lembrar que você tem que esticar muito bem a pálpebra, tá? Então você vai usar os dedos da mão esquerda para esticar bem a pálpebra dela. E com a mão direita você vai fazer a remoção dos pelos. Enquanto isso, você vai limpando todos os detalhes, os excessos de pigmento que está no contorno da sobrancelha, tá? Para esse desenho ficar bem limpinho, bem definido, para você fazer o seu procedimento. Lembrando aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Que nós vamos sempre iniciar a limpeza da cauda, do cantinho da sobrancelha e vamos iniciar pelas linhas horizontais mais baixas e aí nós vamos subindo até a linha da marcação da sobrancelha. É natural, né, gente, que quando você começa a fazer o procedimento na cliente, a cliente ela vai se sentir confortável e à vontade para poder conversar com você. Isso é um sinal que ela está em relaxamento neste momento e ela está curtindo o trabalho que está sendo feito nela. Lembre também de puxar os pelinhos para cima, cortar o excesso, pentear para baixo e cortar o excesso, apenas o excesso. Porque em alguns casos o comprimento desse fio ele pode ajudar a cobrir as falhas da sobrancelha, principalmente na cauda, que é mais comum haver falhas maiores. Então, vocês vão cortar apenas os excessos. Para fazer a limpeza com a pinça, eu também uso uma lupa. Eu indico para as minhas alunas que elas utilizem essa lupa, porque você enxerga com precisão os pelos e também você agride menos a pele. O risco de você machucar essa pele ele é muito menor, porque você está usando lupa. Então você precisa estar sentada e utilizando uma lupa, uma boa luminária para fazer todo esse processo, tá bom? Então aí a gente conferiu o desenho dela, sentei novamente a cliente e agora sim, o desenho está definido, está pronto para a gente fazer a aplicação de rena, tá? Já conferi os pontos iniciais, né? O ponto mais alto e o ponto final.
Eu vou pegar a linha e mostrar para vocês novamente, tá? Porque é muito importante que vocês façam isso. Confira o desenho antes de aplicar qualquer tipo de tinta ou pigmento nela. Então, pegue a linha, mais uma vez, não tenha preguiça, ok? Esse aí será o seu diferencial, para que você seja uma profissional perfeita ou chegue o mais perto possível dessa perfeição. Uma cliente satisfeita, ela vai levar para você 10 clientes, 20 clientes. Então lembre-se disso, tá? Tudo isso também agrega valor ao seu procedimento, ok? Quanto você acha que vale um procedimento desse de aplicação de rena? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá bom? E depois eu vou dar uma dica para vocês. Então agora eu vou fazer a preparação do pigmento, que é a rena castanho escuro. Eu escolhi a rena dele e dela, porque contém cores mais naturais, ok? Então aqui na bula, né, do fabricante, qual a recomendação que ele dá para aplicação? Ele indica o uso de água, mas aqui eu tenho o soro fisiológico, e você pode usar o soro fisiológico. No entanto, eu vou seguir aquilo que o fabricante diz, tá bom? Eu vou preparar minha rena com água. Se você decidir usar o soro fisiológico, então fica a seu critério, tá bom? Vocês podem observar que ela vem com essa tampinha e é muito importante vocês manterem essa tampinha, porque evita que a sua rena oxide muito rápido, tá? Ela vai passar por uma oxidação e você vai perder a potência dessa rena. Então, sempre que terminar, mantém essa tampinha na rena, porque vai ajudar a sua rena a durar mais tempo, tá bom? Juntamente com a rena, então, vem esse medidor aí de rena, tá vendo? Então, a gente tem dois lados, a gente tem um lado maior, um lado menor. Então, normalmente eu vou usar 30 gotinhas de água para uma medida dessa maior de rena, ok? Eu tô mostrando aqui para vocês, ó, eu vou fazer uma medida rasa, tá bom? Não vou pôr ela muito cheia, não. Então, a medida rasa. E vou acrescentar água com contador de gotas. 30 gotinhas de água. E eu vou mostrar para vocês a consistência que essa rena ela deve estar, ok? Vocês vão ir misturando essa rena. E vocês vão observar como é que essa rena deve estar. Ela deve ficar cremosa de uma forma que ela não fique muito dura. Ela tem que ficar igual um creminho, mais molinho, tá? Não pode ficar ralo demais, mas ela tem que ficar bem semelhante a um creminho. Então essa é a textura da sua rena. O que eu gosto também de preparar a rena e reservar a rena uns minutinhos. Vocês vão ver a diferença que vai fazer, tá? Olha aí a textura dela, como que fica, tá? Então, depois que eu aguardei um pouquinho, aí ó, ela já deu uma escurecida e para mim ela tá pronta para fazer a aplicação, ok?
Neste caso aí, a gente preparou uma quantidade que não vai haver desperdício de produto. Então, por isso que é importante você estar usando a medida certa para aplicar a sua rena. A gente tem dois lados, porque um é para sobrancelhas mais grossas e o outro lado é para sobrancelhas mais finas, ok? Nossa rena já está pronta. Vamos começar a aplicação na cliente. Então, olhe que o design está bem definido, não tem erros no design. Fizemos um arco aí moderado, não está excessivamente grossa, ok? E vamos começar a aplicar a rena pela cauda da sobrancelha. Por quê? Porque a cauda da sobrancelha é onde tem mais falhas, tá bom? Vocês podem usar o pincel? Pode. Pode usar o palito de laranjeira? Pode. Aquilo que você se adaptar. Eu prefiro o palitinho de laranjeira, tá bom? Porque com ele eu consigo reforçar a tinta na pele. Você pode colocar um pouquinho de algodão nos palitos de dente, onde você vai depois precisar fazer uma limpeza bem rente à linha da sobrancelha. Como eu disse, você já encontra esses palitinhos prontos hoje, tá? Mas caso você não encontre, você pode fazer e é muito simples e rápido aí você preparar. Então vamos começar a aplicação da rena pela cauda, porque é a parte mais falhada. As falhas são bem expostas, tá bom? Então vai passando a rena e vai dando uma leve apertadinha. E aí, à medida que você for fazendo isso, com leve pressão, você já vem limpando o excesso, tá? Para não correr o risco de ficar manchado na pele. Então, você vai pegar nessa hora a vaselina sólida, tá? Vai separar um pouquinho de vaselina na sua mão e aí você vai começar então a limpar esse excesso de rena que passou do desenho, ok? Apenas o que ultrapassou o contorno. Cuidado para não entrar demais, porque se você entrar demais no desenho, você vai ter que fazer tudo de novo, tá bom? Então, limpe só o que passou fora do contorno. Agora eu já venho com o palito de dente fazendo essa limpeza mais minuciosa na sobrancelha. O objetivo é alinhar o desenho, tá? Na hora que você estiver passando a rena, se sair um pouquinho fora do contorno, não tem problema, tá? Você pode sair um pouco fora do contorno e limpar o excesso das sobrancelhas, não tem problema nenhum. E aí, uma coisa interessante que eu falei para vocês: quanto vocês acham que vocês podem cobrar por este procedimento? Vocês pensaram? Então aí vai a minha sugestão, tá? Vocês podem cobrar entre 30 a 50 reais, dependendo da região que vocês trabalham e da clientela que vocês têm, tá? E a cada 10 clientes, vocês podem oferecer um brinde. É uma maneira de fidelizar o seu cliente. Eu já trabalhei muito assim e isso sempre deu certo. A cada 10 atendimentos,
de sobrancelhas de rena. No final, a cliente ganhava um procedimento de sobrancelhas de rena. Então, ela levava o cartãozinho dela, cartão fidelidade, uma forma de você fidelizar o seu cliente, tá bom? E agrega bastante valor na hora de executar esse procedimento, ok? Faça com bastante capricho, procure fazer uma marcação bem feita, um atendimento, uma anamnese bem feita, que com certeza você poderá sim cobrar este valor, um valor merecido pelo procedimento, tá? Na hora que eu termino de aplicar o primeiro lado, eu já começo a marcar o tempo, tá bom? Vou deixar 30 minutos e vou observar na hora de fazer a limpeza, porque um lado pode ficar mais escuro que o outro, tá? Então eu deixo um lado 30 minutos, o outro lado eu deixo uns 35 minutos para tirar essa diferença de tempo. Você vai aplicar da mesma forma, vai começar pela cauda, vai preencher a cauda da sobrancelha. Aquilo que ultrapassar o desenho, vocês vão limpar com o palitinho. Então, vocês vão pegando habilidade com o tempo, isso é coordenação motora, tá? Ó, firma bem o palitinho na pele, bem rente a linha que você traçou. E vá fazendo tipo essas batidinhas leves, onde você vai depositando o pigmento e vai fazendo uma leve pressão, ok? Se você não pressionar bem nos pelos, ela não vai fixar, ela vai dar falhas, tá bom? Lembre sua cliente que a rena não vai durar 30 dias, tá bom? O tempo de durabilidade é de 7 a 10 dias. Nunca prometa mais do que isso, tá? Principalmente aqui na nossa região, que o clima é bem quente e as peles são bem oleosas. Então, o tempo de duração da rena, ele é menor, tá? Diferente lá daquela tintura Reflectocil que eu já comentei com vocês. A tintura Reflectocil, ela vai durar mais tempo sim no pelo. No pelo ela vai durar 30 dias, tá? Ela não fixa na pele, ela fixa no pelo. A rena também é importante lembrar que ela não vai cobrir pelos brancos, tá bom? Às vezes a cliente vem com muito pelo branco, aplica a rena, no outro dia o pelo branco dela já começa a aparecer, porque a rena não é desenvolvida para cobrir pelo branco, ok? Para o pelo branco tem que ser uma tintura. E aí essa tintura depois eu vou fazer uma demonstração para vocês somente com a tintura, como que ela é aplicada. É uma tinta específica para sobrancelha. Então aí terminamos a aplicação. Vamos aguardar os minutos, tá? Aí, ó, o resultado. Tivemos um resultado natural na pele dela, né? Porque deixamos 30 minutos. É óbvio que os pontos que não tem pelo vão ficar mais claros. Então, a gente tem que explicar isso para ela, deixar bem claro. Essa cliente é uma cliente para micropigmentação, tá? Então, olha aí como a cliente ficou satisfeita com o resultado final.